Olá, o boletim da Federação Espírita Catarinense já está começando. E o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, através do Departamento do Livro, Pesquisa e Cultura, realiza a Semana da Consciência do Livro Espírita, iniciada dia 17 e que vai até o dia 24 de abril com o tema Literatura Espírita na Qualidade de Vida do Ser Humano. O centro fica na Avenida Mauro Ramos, número 458, bem no centro de Floripa. No dia 2 de maio, o Centro Espírita Leocádio José Correia realiza o seminário Mediunidade e Autoconhecimento, das 9 às 11h30 da manhã. A coordenação corre por conta de Rita Veríssimo. Anote o endereço: Rua Raimundo Correia, 164, Balneário Estreito. A Federação Espírita Catarinense participou dia 15 de abril, em Brasília, da reunião das comissões regionais do Conselho Federativo Nacional, com a participação da diretoria e dos diretores de departamento da nossa federação. A reunião das comissões regionais aconteceu em conjunto com a reunião especial do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E cerca de 12 mil pessoas participaram em Brasília do 3º Congresso Espírita Brasileiro, focado no projeto Centenário de Chico Xavier, promovido pela Federação Espírita Brasileira com o objetivo de enfatizar a obra de Chico Xavier e contribuir com a memória de sua atuação. O espírita e juiz de direito, Dr. Haroldo Dutra Dias, lançou durante o 3º Congresso Espírita Brasileiro em Brasília o livro do Novo Testamento, traduzido diretamente dos manuscritos gregos, com foco na linguagem, mas sem menosprezar as questões culturais, históricas, teológicas. O livro já está à disposição na livraria da Federação Espírita Catarinense. Agora você pode assistir um trecho da entrevista de Haroldo Dutra. Ele nasceu no interior de Minas Gerais, ingressou no movimento espírita ainda adolescente e hoje percorre o Brasil ensinando a todos as bases da doutrina espírita. Nós estamos falando do magistrado espírita Haroldo Dutra Dias, nosso convidado nesse bate-papo de hoje. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui conosco. Prazer todo nosso. Haroldo, como a gente conversou no início, esse teu ingresso no movimento espírita foi muito cedo mesmo, ainda na adolescência, né? Eu tinha 15 anos de idade e comecei a frequentar o movimento de mocidade espírita em Belo Horizonte. Nessa época, o movimento de mocidade, de uma forma geral, no Brasil inteiro, era muito forte. Tanto que vários líderes, vários trabalhadores do movimento surgiram da mocidade. E nessa época, a espiritualidade me colocou em contato com Honório Abreu. E foi um grande encontro. Ele dirigia uma reunião de estudos sistematizados do Evangelho no Grupo Emmanuel. E lá eu pude ter o meu primeiro contato com o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, e também da obra de Chico Xavier ligada ao Novo Testamento. Esses estudos, de uma forma geral, eles endossam aí o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Esse é um assunto assim muito importante e infelizmente pouco compreendido no movimento espírita. A doutrina espírita, ela tem sua base em fatos. Esse é o aspecto científico. Quando Allan Kardec se propôs a codificar, ele somente o fez depois de um longo tempo de observação. Ele deparou-se com fatos, fez pesquisas, observou, depois que ele foi sistematizar. Esse é o aspecto, digamos, científico da doutrina. E que pode ser desenvolvido até hoje. Mas não é pesar espírito, realizar a materialização e ficar fazendo pesquisa em laboratório com espírito. Não é isso. O aspecto científico da doutrina é o aspecto experimental. Porque como a doutrina é progressiva, ela tem que prever um espaço para esse tipo de pesquisa. Mas há um trabalho também científico da doutrina que é o estudo das obras doutrinárias. Tanto da codificação da obra de Kardec, como das obras que a espiritualidade nos trouxe. Especialmente a obra de Francisco Cândido Xavier. Uma pesquisa nessas obras é ciência espírita. O aspecto filosófico, ele diz respeito a que tipo de reflexão esses fatos provocam em quem lê essas obras. Esse é o aspecto da filosofia espírita. Hoje, infelizmente, a filosofia, de um modo geral, é dominada pelo materialismo. Os maiores filósofos, as correntes que mais se destacam,
são as correntes da filosofia materialista. Mas alguém que depara com esse trabalho que está nas obras, tanto do Kardec quanto das obras do Chico, ele precisa agora refletir sobre imortalidade da alma, precisa refletir sobre reencarnação, mundo espiritual, relação dos espíritos com o mundo corporal, a comunicabilidade dos espíritos. Tudo isso é material de reflexão filosófica. Isso é filosofia espírita. Mas, como diz Emmanuel no livro Consolador, esses dois pés, ciência e filosofia, é o que colocam o espiritismo em contato com o mundo. Mas há um vértice, que é o aspecto religioso, que coloca o espiritismo em contato com o Criador, com Deus. É a face que une a doutrina espírita com a divindade, que é o seu aspecto religioso. Nesse aspecto religioso, Kardec, de forma extraordinária, como sempre, no Evangelho segundo o Espiritismo, deu a diretriz principal. Ele diz assim, que iria estudar o Evangelho, porque Jesus é o guia e modelo, e aqui religião, na doutrina espírita, é entendida como conduta, como aspecto moral, como prática de vida. E quando você reflete e pensa em conduta, em prática, você precisa de um modelo, de um referencial. Esse referencial é Jesus. Jesus é o guia e modelo. Se ele é o guia e modelo, nós precisamos estudar o Novo Testamento e os Evangelhos, porque é nesses documentos que nós temos notícias sobre Jesus. E o boletim da Federação Espírita Catarinense fica por aqui. Um grande abraço a você, até o nosso próximo encontro.